Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos começando o nosso primeiro podcast da nossa família Eclésia, tá? Se você não me conhece, eu sou o Herbert Richard e, cara, nós estamos com muita expectativa nisso aqui. Mas antes de nós entrarmos aqui no nosso conteúdo, eu quero que o nosso pastor também se apresente. Bora, pastor. Olá pessoal, sou o pastor Eduardo. Estamos aqui com muita expectativa de fato nesse projeto que nós estamos desenvolvendo para falar um pouco da palavra de Deus, para trazer alguns temas específicos, né, e interessantes para a gente poder ajudar você também a crescer no conhecimento de Deus, da sua palavra. Então a nossa proposta é fazer com que o nome de Jesus de fato seja conhecido. E nós estamos com esse projeto aqui da Eclésia Cast, nosso podcast, e o Herbert Richard não é o americano, mas é o brasileiro, e nós estamos juntos. Eu sou a versão brasileira do Herbert Richard. Gente, brincadeiras à parte, tá? A gente está com muita expectativa nisso aqui, por quê? Cara, nós encontramos uma maneira de levar a fé para mais pessoas, tá? Só com as nossas pregações, até hoje, nós já atingimos mais de 4 países. Então, assim, a gente crê realmente que a internet é uma ferramenta que vai ajudar a fé a ser propagada, tá? Então, fique aí com expectativa, porque hoje o tema é muito bom. Nós vamos falar do seguinte, cara. Nós vamos falar de que nós cremos no Deus Pai, tá? Então, nós vamos falar aqui simplesmente, será que existe realmente um Deus? Né? Se Deus existe, por que existe o mal e tal? Como é que Deus se revela nas Escrituras? E aqui nós estamos para começar esse assunto, e eu quero que o pastor ele já comece então a introduzir este assunto. Vamos embora, pastor? Amém, amém. A nossa ideia de fato, pessoal, é falar um pouco sobre aquilo que nós cremos, né? As confissões de um verdadeiro cristão, né? As convicções de um verdadeiro cristão. E nós já vamos partir do pressuposto, né, do que a Bíblia ela mostra para a gente, o que a Bíblia diz para a gente. E de fato a gente estava conversando aqui nos bastidores, e Deus não tem uma preocupação de poder mostrar na Bíblia que, olha gente, eu estou aqui, eu existo. A Bíblia não tem essa preocupação, né? Ela já começa dizendo que Deus cria todas as coisas, né? Lá em Gênesis capítulo 1, se a gente pegar a nossa Bíblia aqui, a gente vai ver que ele começa colocando ordem no caos, né, que existia sobre a terra. A gente não vai entrar aqui no assunto do porquê desse caos, mas a Bíblia já começa dizendo que ele é o criador de todas as coisas, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, isso para um cristão já é mais que suficiente para dizer que Deus existe, né? Ou seja, Deus ele é criador de todas as coisas. E então nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Essa questão de, poxa, se Deus existe, por que o mal existe? Por que tantas coisas, tantas catástrofes, tantas coisas ruins acontecem no mundo? Se Deus é bom de fato, por que essas coisas acontecem? Por que realmente Deus, talvez ele se apresente como um Deus mau no Velho Testamento e de repente um Deus bonzinho no Novo Testamento? Como é que a gente trata essas coisas? Como a gente se relaciona com Deus? Né? Então a gente vai falar um pouco sobre essas coisas. E de fato a gente já começa falando que Deus ele é o Criador, né? Cara, pessoal, é muito importante a gente saber que o seguinte, que nós somos seres humanos. E, por natureza, nós temos muitas dúvidas, né? Cara, o que faz com que a humanidade ela se evolui no sentido de mentalidade, de entendimento e conhecimento, simplesmente são as dúvidas, né? Verdade. Porém, a respeito da existência de Deus, cara, é muito simples. A Bíblia, ela parte do pressuposto que Deus existe. Então, você nunca vai ver ou ler, né, Deus falando que Ele existe. Não, Ele simplesmente diz que Ele é, entende? Então, a nossa dúvida é porque nós somos seres humanos, entende? Então, sempre vem essas dúvidas aí, mas isso é fruto da nossa do nosso pouco entendimento sobre nós mesmos, né? É verdade. A gente também tem que partir do pressuposto que o pecado, né, ele faz com que o homem ele perca essa referência de Deus, né? Ou seja, o homem, Deus cria
o homem à sua imagem e à sua semelhança, em Gênesis capítulo 1, né? E ele cria todas as coisas para que o homem pudesse desfrutar, né, dessa plenitude, dessa terra. Deus cria o homem, diz para ele se multiplicar, para ele governar sobre as coisas, né? Que Deus criou para que ele pudesse usufruir. Acontece que o pecado ele entra, né, no mundo, ele entra no homem pela desobediência, né? A gente sabe disso. E a percepção do homem, à medida que o homem vai caminhando agora distante de Deus, é justamente essa dúvida vai sendo gerada, né? A gente vai ver na construção da própria palavra de Deus, o homem se perdendo em meio à adoração, o homem se perdendo justamente por não ter mais Deus como uma referência, como uma inspiração plena. Obviamente existe uma graça comum, onde o homem, mesmo estando afastado de Deus, comunica características de Deus, porque o homem ele é criação de Deus, né? Mas eu gosto muito do que está aqui no Salmo 19, para mostrar realmente que Deus não está preocupado em falar, olha, gente, olha que eu estou aqui, eu existo, e eu estou carente, e eu queria que vocês se preocupassem com isso. Na realidade, não. O Salmo 19 diz que os céus declaram a glória de Deus, né? E o firmamento proclamam as obras das suas mãos. Muito bom. Né? Isso está diretamente linkado com aquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 1 também, né? Que fala que o homem se tornou indesculpável porque tudo que está nesse mundo, toda a criação, ela expressa a glória de Deus, ela manifesta Deus de alguma forma. Então o homem se torna indesculpável em função disso. Mas o nosso papel aqui hoje, o nosso desejo hoje é mostrar para vocês, através das Escrituras Sagradas, que de fato Deus ele existe, né? Deus ele é o Criador, ele é o nosso Pai. Eu acho que a gente começa falando isso, né? Deus é o nosso Pai, ele se revela como um Pai, né? Infelizmente hoje, eu estava falando com o Herbert aqui, a gente tem visto continentes, né, se perdendo, né? A gente vai ver, por exemplo, a Europa já numa era pós-cristã, ou seja, onde aconteceram avivamentos poderosos de Deus, né? Já esquecendo realmente, deixando Deus de lado e vivendo uma nova era, né? E isso é muito complicado, né? Queria que você falasse alguma coisa sobre isso aí. Cara, partindo, né, do princípio também, né, que Deus está acima do nosso entendimento. Então, cara, assim, nós simplesmente ficamos tranquilos em crer em Deus. Por quê? Porque é Ele que sabe de todas as coisas. Então, nós, com base nas Escrituras, cessamos nosso questionamento se Deus existe ou não. Agora, isso não significa que nós não vamos, entre aspas, questionar a Deus, né? Uhum. Que não existe perguntas, né, no nosso coração a respeito de Deus. Uhum. Por quê, cara? Uma vez que Deus existe, nós precisamos saber que Deus é esse e quem é que Ele mesmo diz que Ele é, né? E isso, cara, desde o Antigo Testamento, Deus se revela. Uma coisa aqui, né, que eu quero deixar bem claro também, que nós só acreditamos, só cremos e só entendemos um pouco de Deus, pelo menos, porque Ele quis se revelar, tá? Porque, cara, nós não conseguimos descobrir Deus, tá? Uhum. Nós só conseguimos encontrar respostas a respeito de Deus porque Ele se deixa ver, né? É como se fosse um pai brincando com o seu filho de pique-esconde. Ele deixa fácil, né? O pai, ele está ali no atrás da quarto cortina, filho, mas o pé está aparecendo, isso, né? Cara, sei lá, cara, Deus, ele se esconde, entre aspas, atrás de um bebedouro, atrás de uma porta, só que deixando o pé, propositalmente, para que o homem veja, tá? E isso, cara, como o pastor acabou de dizer aqui, é a criação, né? A gente vê a glória de Deus, a beleza que sabe? A questão da natureza, gente, é muito belo. E a lógica que a natureza funciona, né? A ciência, ela sempre aponta padrões para que o universo seja sustentado, cara. Identidades, né? Identidades, isso. Códigos ali, Códigos, sabe? E, cara, todos esses códigos são simplesmente, eles assinaturas apontam de Deus. a assinatura de Deus. É simplesmente, verdade, cara. É verdade.
Isso é incrível, né? Essa questão de Deus ele se revelar ao homem, né? De Deus ele se é isso mesmo, é um pai se revelando aos seus filhos, né? E é bom a gente conhecer, sabe, irmãos, queridos, vocês que estão nos ouvindo, a Bíblia ela vai nos apontar um Deus que é o nosso pai, né? Que é o nosso Criador. E saber que nós temos um pai, lá em Isaías 49, tem uma citação que Isaías fala: uma mãe ela pode se esquecer de um filho que se amamenta, né? Ou seja, a natureza do homem caído ela faz com que talvez a experiência de pais, de mães não seja, de filhos não sejam plenas, mas nós podemos ter um relacionamento pleno com Deus, um relacionamento de pai como filho, de cuidado, né? A gente vai ver isso nas Escrituras Sagradas, esse Deus que se importa, esse Deus que cuida, né? Esse Deus que realmente se entregou por nós, né? Que se doou por nós. E realmente a palavra de Deus é uma manifestação desse amor de Deus, da misericórdia e da graça de Deus sobre nós. É Ele se revelando como esse Deus que realmente cuida. É tão interessante isso, Herbert, que a gente vê isso na própria criação do homem, né? Deus ele cria o homem, ele dota o homem o homem podendo escolher um caminho, Muito né? bom. O livre-arbítrio, o homem, ele coloca isso no homem, ele diz, olha, você pode escolher viver esse relacionamento comigo, viver essa paternidade comigo, crescer nesse conhecimento, né? Juntamente comigo, né? Não que Deus precise de conhecimento, porque Deus ele é onisciente, ele é onipresente, ele tem todo o poder, mas ele queria que o homem ele avançasse como um pai que vai se alegrando com os primeiros passos do filho, Muito bom, as primeiras palavras. Então esse era o desejo de Deus para Adão, para Eva, para a humanidade, né? Que o homem crescesse juntamente ali debaixo da influência de Deus, da inspiração de Deus. Então a gente vê Deus dotando o homem com um livre-arbítrio, ou seja, você pode escolher. E eu acho que essa é a maior manifestação do amor de Deus e do cuidado de Deus com a gente, permitindo a sua criação escolher. Cara, por isso que nós não somos obrigados a adorar a Deus, por isso nós não somos obrigados em vida. Gente, lógico que, né, todo joelho vai se dobrar diante de Deus, tá? Mas só que eu falo assim, que você pode ou não adorar a Deus enquanto você está em vida, cara. Então, você não é obrigado, você não nasce obrigado a amar a Deus, a andar nos caminhos de Deus. Simplesmente, cara, você pode escolher, né? Só que como também Deus, ele é um Deus de justiça, Deus é um Deus que está depois da eternidade também, né? Se é que podemos dizer assim. Cara, ele vai deixar com que você escolha, né? Então Deus ele é um Deus pessoal, cara. Tipo assim, você vai conseguir sim escolher os seus próprios caminhos, mas se você confiar nos seus próprios caminhos, eu acho que o seu fim não vai ser muito bom. Né? É interessante isso porque você tocou no tema adoração, né? E às vezes para as pessoas que estão nos ouvindo, alguns que não são cristãos ainda, vai falar, mas o que significa isso, adoração? Será que adorar é aquilo que o crente faz? Ele vai no domingo na igreja e canta e se reúne? Não, tudo bem, isso faz parte do louvor, mas vamos pegar do pressuposto de um passarinho. Eu tenho um jardim na minha casa e todos os dias a gente apelidou um beija-flor de Marcos. O Marcos vai lá nos visitar. Por quê? Não, porque tem aquele desenhozinho do Jorel, e o Jorel tem um passarinho que chama Marcos, é o irmão de Jorel. Nossa Deus. Então a gente chama o beija-flor que vai lá de Marcos também. Mas a gente percebe que o propósito, ele vai lá, ele se alimenta do néctar que tem das plantas e tal, mas a gente percebe que a vida dele tem um propósito, né? A vida do beija-flor tem um propósito. E quando a gente olha para o beija-flor, a gente fala, cara, que beleza. Cara, ele não está preocupado, sabe? Ele vive. E o fato dele viver, ele vive para a glória de Deus, porque Deus o criou. Então, adoração é isso. Adoração é você viver para a glória de Deus.
é você perceber que a sua vida ela está conectada com Deus. Então, tudo que você faz, quer seja em palavras, em ações, as suas atitudes, tudo isso, ela gera algo, ela devolve algo para Deus, né? Então, isso é que nós chamamos de adoração. Então, o homem ele pode escolher viver longe de Deus, e a gente vai ver isso lá no jardim. Um homem escolheu viver longe de Deus. E olha para você ver uma coisa, Gênesis capítulo 1, Deus cria céus, terra, Deus cria todas as coisas. Gênesis capítulo 2, Deus forma o homem do pó da terra, né? E sopra sobre o homem o fôlego de vida e diz para o homem: ó, cresça, multiplique. E Deus dá para o homem uma mulher para eles se unirem com um propósito. Mas em Gênesis capítulo 3 a gente vê que o homem peca, o homem decide esse caminho, porque Deus dotou o homem para poder escolher, para poder decidir, né? Mas o homem tinha um relacionamento com Deus. A Bíblia diz que na viração do dia, todos os dias, Deus ia ter com o homem. Ou seja, então Deus tinha um relacionamento com o homem, Deus estava se revelando a Adão, Adão estava conhecendo Deus, Adão estava expressando Deus em adoração, cuidando de Eva, cuidando do jardim, cultivando o jardim. Isso é adoração, trabalhar é adoração. Então, Deus vai fazendo todas essas coisas e o homem vai juntamente com Deus nessa linha. Mas o homem desobedece, o homem cai. E a gente já vai ver em Gênesis capítulo 4 uma tragédia, a primeira tragédia na família de Adão, Caim matando Abel. A gente vai ver que quanto mais o homem se distancia de Deus, indo nos seus próprios caminhos, mais são caminhos de morte, né? E nesse ponto é muito interessante, porque quando Adão peca, né, a primeira coisa que ele faz é sentir vergonha, né, de si mesmo e medo de Deus. Isso. Sim, tipo, primeiro ele sente vergonha de si mesmo e da sua condição natural, a condição na qual o próprio Deus criou, né? E logo após mostra que ele teve medo de Deus e se escondeu de Deus. Cara, o pecado sempre vai impelir você a fugir de Deus. Tá? Por isso que a humanidade, ela, assim, né? O pastor estava aqui falando agora a respeito da Europa pós-cristã. Isso. Cara, assim, dá para ver que estão correndo de Deus, cara. É perceptível pelas atitudes, né? Isso. Cara, isso vai carregar frutos. Por quê? Quando há um pecado, quando um indivíduo peca, se ele for, pela lógica do coração dele, ele vai fugir de Deus. E aí, cara, Gênesis 3, o homem, né? Ele foge de Deus. Depois, quando Caim mata Abel, ele foge. Ele já não se esconde mais. Ele foge de Deus, para longe de Deus. Para longe de Deus. Entende? Ou seja, a cada pecado, o indivíduo ele passa a ser cada vez mais longe de Deus, né? Ele passa a pegar o seu próprio caminho, o seu próprio rumo, e isso, cara... Já não afeta mais, o pecado não afeta mais o homem nesse sentido de identidade, porque ele já está corrompido. Isso, né? É verdade. Caim questionou a Deus, né? Caim questionou a Deus, né? E a gente vai ver, é uma tragédia, irmãos. E a gente vai ver que a Bíblia é tão interessante, o cuidado de Deus, porque a gente às vezes pensa assim: poxa, mas por que criar leis, por que criar parâmetros? Porque o homem precisa disso, o homem precisa de parâmetros. E à medida que você se afasta de Deus, você se afasta dos parâmetros de Deus, você acaba criando para si mesmo um julgamento, um juízo, né? Você cria para si mesmo um juízo, porque Deus ele estabelece na sua palavra, e nós entendemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós entendemos isso, sabemos disso. Eu não creio, apesar de existir pessoas que vão dizer assim: poxa, mas Deus não é bom, porque se Deus fosse bom, essas coisas não aconteceriam, não existiria. Então vamos lá, pastor. Eu vou te fazer uma pergunta clássica. Se Deus é bom, por que existe fome na África? Por que a gente morre de fome na África? Pois e de fato, esses questionamentos eles são lícitos, no sentido de que o homem ele é criado para desenvolver questionamentos. O homem, é o que você disse no início, o homem ele cresce à medida que as dúvidas acontecem e elas vão sendo sanadas, ou até mesmo... o homem vai de encontro a isso para poder descobrir alguma coisa. Poxa, se Deus é bom, por que
Por que existe fome na África? A gente precisa partir do pressuposto de novo do pecado. Né? Sempre a natureza pecaminosa do homem. Sempre o pecado, quando a gente vê lá em Gênesis capítulo 3, a gente percebe quando o homem peca, Deus vem, irmãos, olha só que poderoso, Deus vem em direção ao homem de novo. Mesmo em função do pecado, Deus ainda vem em direção. É um Deus que persegue, cara, com seu amor. Ele simplesmente... gente, é incrível. Adão peca, esconde de Deus. Caim peca, foge de Deus. E o que Deus faz? Vai atrás dos dois. Deus sempre ele vai vir em direção... isso é graça, né? Isso é graça. Às vezes a gente pensa assim, poxa, graça está lá no Novo Testamento. Não, graça está no Antigo Testamento também. Porque lá em Gênesis capítulo 3, na queda... Deus ele foi em direção ao homem e já respondendo sobre por que existe fome, por que existe tragédia, porque existe tanta coisa ruim nesse mundo, tudo isso em função do pecado. E aonde existem essas coisas, de fato existe o pecado, ele passa a dominar o homem, né? A gente se torna escravo daquilo a qual a gente obedece. Romanos vai dizer isso, Romanos 6. Sim. Então o homem passou a ser dominado pelo pecado. Mas lá em Gênesis capítulo 3, Deus ele vai falar algumas coisas, algumas consequências em função do pecado, né? Ele vai falar, quer ver? Olha, eu vou achar aqui, peraí. Olha só. O verso 15 de Gênesis 3 vai dizer assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, e este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à mulher e comeu do fruto da árvore da qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá de alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirada, porque você é pó, e ao pó voltará. Note que não é Deus que amaldiçoou, na realidade é a consequência da desobediência do homem. Então, se existem essas coisas no mundo, não é por causa de Deus, é por causa da desobediência do homem. É a falta de Deus, na realidade. É a falta de permitir que Deus continue sendo a inspiração e o nosso Pai. E isso vai fazer com que o homem se torne ganancioso, a miséria não glorifica a Deus, a ganância não glorifica a Deus. Existem sempre os dois extremos por causa do pecado. Enquanto muitos guardam demais por causa da avareza, e isso é abominável diante de Deus, existem aqueles que estão morrendo de fome, que também é uma coisa abominável diante de Deus. Então tudo isso é em função do pecado. Cara, é assim, toda disfunção no mundo, tudo que você vê de injusto, tudo que você vê, que você acha que poderia ser melhor, tudo é consequência do pecado, tá? Então fome, qualquer tipo de desgraça é em função do pecado, tá? Então, cara, é assim, o porquê o evangelho ele vem para resolver o problema do pecado em Cristo Jesus. Porque simplesmente, cara, Deus ele quer que a criação dele seja perfeita novamente, né? Que era Sim. perfeita antes da queda. E, cara, ele quer restaurar a perfeição da própria imagem e semelhança Sim. dele mesmo no homem, cara. Então, gente, é esse o dia que nós aguardamos, né? Que a igreja de Jesus aguarda com ansiedade, né? Se é que podemos dizer assim. Romanos capítulo 8 vai dizer isso, que a própria natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Isso. Porque tudo será restaurado, né? Isso. Deus, ele partiu de Gênesis capítulo 3 com o propósito de restaurar todas as coisas. E a promessa de Deus era que que viria que seria o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Nós vamos falar dele no próximo podcast, né? Nós estamos falando sobre o Pai aqui agora, mas nós vamos falar sobre Jesus Cristo.
Então, a proposta de Deus é restaurar todas as coisas, né? Porque Deus é um Deus de ordem, Deus não é Deus de caos, Deus não é Deus de dúvidas, Deus não é um Deus inconstante que tudo isso pegou. E a gente pode até falar, poxa, mas se Deus sabia que um homem ia cair, por que Deus colocou uma árvore dessa no jardim? No centro do jardim No ainda, centro do né? jardim, chamando a atenção do homem. Mas note uma coisa, quando a gente ouve e a gente deixa o nosso coração permitir que a palavra de Deus seja o hábito do nosso coração, eu falei isso na quinta-feira, a gente olha para essas coisas, aquilo que poderia ser uma eventual tentação para nós, como a gente passa a perceber isso, se permitindo a palavra de Deus ser o hábito do nosso coração, como algo que realmente uma segurança. Deus falou, então se Deus falou, está falado. O problema é que o homem, ele por poder decidir, ele escolheu ouvir a voz, a palavra que o diabo tinha colocado diante deles. Então, nós realmente cremos que Deus é Pai, que Deus ele é o Criador, que Deus ele vai restaurar todas as coisas. A sua palavra diz isso. Billy Graham diz uma coisa muito interessante. Eu li o último livro da Bíblia, a última página da Bíblia, e eu sei, ele disse que tudo vai ficar bem. Ou seja, então Deus ele vai restaurar todas as coisas, querendo a gente ou não, irmãos. O que nós estamos querendo dizer para vocês aqui existe um lugar, existe um Deus Criador que quer se revelar ao homem como Pai, como aquele que realmente nos quer para perto dele. Cara, agora assim, né, a gente vai entrar agora será que Deus, ele é um Deus pessoal? Será que Deus fala comigo? Será que Deus age na minha vida? Será que eu consigo ter experiências com Deus? Cara, isso eu também, né, assim, será que é possível Deus estando no céu, já que nós cremos que Ele existe, e já que nós cremos que Ele é criador de todas as coisas, será que Ele ficaria ocupado? Será que Ele ligaria para nós, né? Será que ele se preocuparia com o Herbert Richard, né, que não é a versão brasileira, que não é a versão americana, mas que é a versão brasileira aqui? Será? Agora, responde para a gente, será, pastor, que Deus, ele é um Deus pessoal de fato? Será que Ele pode me responder? Será que Ele ouve as minhas orações? É incrível isso, né? Porque quando a gente percebe, existe lá nos evangelhos vai falar sobre o nascimento de Jesus, né? Isaías vai profetizar isso, e um dos seus nomes é Emanuel, né? Que é o Deus conosco. Mas é mais do que o Deus conosco, é o Deus em nós, né? É o Deus que está com a gente. Então ele de fato é um Deus que se revela como um Deus pessoal, como um Deus que quer se relacionar com a sua criação, com os seus filhos. E você tocou num ponto muito importante sobre o relacionamento com Deus, a oração. E quando a gente vê lá em Mateus capítulo 6, os discípulos vendo a vida de oração de Jesus, né? Porque Jesus, ele sendo filho de Deus, ele tinha um relacionamento pleno com Deus, e ele demonstra esse relacionamento através de uma vida de oração, né? Em Mateus capítulo 6, os discípulos pedem a Jesus para ensiná-los a orar, né? Ou seja, é perceptível esse relacionamento, né? Em João capítulo 17, Jesus vai falar que Deus e o Pai é um, né? Que a obra que Jesus estava fazendo, que tudo que Jesus fazia era o que Deus comunicava com ele para fazer. Ou seja, então Deus é um Deus pessoal, Deus é um Deus que se relaciona, Ele quer ser conhecido, Ele quer se manifestar a nós através de experiências, obviamente não somente através das experiências, né? Mas através da sua palavra. Mas eu acho que o ponto principal é essa linguagem de comunicação, que é a oração, né? E Jesus começa ensinando dizendo, Pai Nosso. Ou seja, então Jesus ele diz, olha gente, nós temos um Pai que está no céu. Mas Ele está no céu, mas Ele está com a gente. Ele está no céu, mas Ele ouve as nossas orações. Ele está no céu, mas Ele está nos socorrendo. Ele está no céu, mas Ele está nos suprindo. Ele está no céu, mas Ele sabe das nossas tentações. Ele está no céu, mas Ele está presente em todo o tempo. Ele é o Deus que continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus falou, eu não vos deixarei nem vos abandonarei. Ou seja, Deus é um Deus de
relacionamento. Cara, e isso é tão interessante, cara, que assim, né, que Deus, ele é um Deus tão pessoal que ele sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. Não, Exatamente. é muito forte, cara. Exatamente, cara. Assim, pra você que porventura é careca, a gente já sabe quantos fios de cabelo você já tem na sua cabeça, cara. Mas pra mim, né, e pro pastor que nós temos cabelo ainda, cara, olha assim, né, a profundidade, cara. Existe mais de 7 bilhões de seres humanos e Deus sabe exatamente quanto você que está aí me ouvindo agora, quanto de cabelo você tem, cara. Então, mano, isso é muito incrível, cara. Isso é muito incrível. O Salmo 139 vai falar sobre esse cuidado de Deus, né? Sobre sobre essa constituição ou construção do homem, né? E o quanto ele fala o seguinte: o Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento, quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente. Tu me cercas por trás, pela frente, me põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais. Né? Ou seja, antes mesmo dos nossos ossos serem formados, ele já nos conhecia. Então, assim, Deus, ele quer se relacionar. E pelo fato de Deus já nos conhecer, isso é tão interessante, que Deus, ele não quer saber somente aquilo que a gente pensa, ele quer saber aquilo que a gente... isso precisa sair do nosso coração de uma forma, né? E é através da vida de oração. E esse relacionamento é através de uma vida de oração. Não é repetição de vãs palavras, mas é de um coração sincero que sabe que existe um pai que está ali pronto para poder estender as mãos, te socorrer, disciplinar quando necessário, corrigir quando necessário, porque Deus corrige os filhos que ama. E isso é importante a gente pontuar aqui, né? Porque é por isso que existem os parâmetros de Deus, né? Deus, ele coloca esses parâmetros com um cuidado, né? Para dizer para nós, olha, não se afaste desses lugares, porque se você afastar, certamente você vai correr risco, né? Vai correr um certo risco. Então Deus, ele conhece e Deus, ele quer se relacionar conosco. Cara, assim, ainda sobre essa questão de Deus ser um Deus pessoal, no Antigo Testamento, né, a gente vê mais de 15 vezes Deus revelando seus nomes, né? Uhum. Por quê? Porque Deus, ele não estabeleceu um nome específico para ele, né? Tem sim aquela sigla, né? Que na verdade é o nome de Deus em hebraico, só que com consoante, né? Que é o Yahvé, né? Que é o que é o YHWH, né? Agora, cara, em diversas vezes Deus, ele se revela com um nome novo por causa daquela experiência específica com aquela pessoa. Por exemplo, quando Agar, né, que é a serva de Sara, é expulsa por Sara, né, e ela vai, né, para o deserto e tal, essas coisas, e aí ela sai de perto de Ismael, né, que é o filho dela, para deixar o menino morrer. E aí ela foi chorar, né? E Deus viu as lágrimas dela. Deus viu ela caçando um lugar para chorar. E, cara, ali Deus se revela a ela como o Deus que me vê, né? Que é El Roi. El Roi. Entende? Então, cara, sei lá, hebraico, tá? É isso aí, a gente chega lá. Cara, assim, e isso é muito interessante, cara, porque vai ter momentos da sua vida que Deus, ele vai comunicar um dos seus atributos com mais força mesmo, entende, né? Que você, talvez, assim, você lembre aí agora de uma situação no qual Deus interviu na sua vida e por isso você, cara, aquilo marcou você, entende? Então, Deus, ele é um Deus tão pessoal que ele ouve as suas angústias, né? E, cara, ele vai sondar seu coração, cara. Ele é tão poderoso, ele é tão pai, né? Que o cara sabe o que é que você está pensando, o cara sabe o que é que você tem no seu coração e simplesmente, cara, ele pode sim e quer intervir na sua vida. Então, se você que está nos ouvindo aí agora, eu imagino que o seu coração esteja se alegrando com essas verdades, né?
Deus, Ele se preocupa com você. Deus, Ele sabe das suas necessidades. Deus, Ele sempre Ele vai ter um socorro, né? Hebreus diz que nós podemos alcançar socorro em tempo oportuno, né? Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer que para cada tentação, Deus nos dá um escape. Ou seja, então, nós temos para onde correr, nós temos onde buscar socorro, e Ele vai se revelar a mim e a você, de acordo com essas situações que vão se levantar contra as nossas vidas, em muitos momentos de dificuldade. Deus, Ele vai se revelar a você como um Pai amoroso, como um Pai que cuida, como um Pai que vê as nossas aflições, as nossas angústias, e pode ter certeza que Ele sempre vai estar do nosso lado. Muitas das vezes, na nossa mente limitada, a gente não entende os processos, e a gente vai falar, puxa, por que Deus comigo? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? A gente está vivendo um período de pandemia, onde muitas pessoas colocaram em xeque a fé, muitas pessoas colocaram em xeque realmente se Deus existisse, por que tantas perdas, por que tantas mortes? Mas eu volto a dizer para você, nós precisamos confiar, precisamos crer, nós precisamos acreditar que Deus, Ele existe, que Deus é o nosso Pai e que Ele está cuidando de tudo e que tudo vai ficar bem. Cara, é muito bom, sabe, entender, assim, primeiro, né, saber e depois entender com um pouco mais de profundidade os atributos de Deus. Por quê? Porque isso aí faz com que nós sejamos cada vez mais fiéis a Ele, né? Porque, cara, saber que Deus é fiel, cara, isso é muito bom. Saber que Deus não erra, cara, isso traz pra gente segurança, né? Segurança, sabe? Assim, ó, é quando as coisas estão tudo ruim e ainda você crê que Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas também quando está tudo bom, Ele continua, né, com as rédeas de toda a situação, cara. É verdade. Entende? Então, assim, sobre esses atributos de Deus, cara, pastor, até onde Deus é poderoso? Uau, Vamos lá. Essa é incrível, né? Deus tem todo o poder, né, cara? Ele é realmente o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Deus, ele não depende de nada, Ele não depende de ninguém. Ele não tem aquele negócio de mãozinha lá do diabo e de Deus, como se o diabo tivesse a mesma força que Deus. Não. Deus não tem nada disso. Deus, Ele é soberano, né? Agora, nós precisamos buscar um equilíbrio sobre essa questão da soberania de Deus, da permissão de Deus. Todas essas coisas a gente vai compreender de fato que Deus, Ele tem todo o poder, mas Ele também dota um homem dessa possibilidade de escolhas, né? Eu posso simplesmente sair daqui agora e, mesmo tendo Deus todo o poder, e atravessar a rua aqui e partir para cima de um ônibus e permitir que um ônibus passe por cima de mim. Mesmo Deus tendo todo o poder, Ele não tem esse desejo de dominar, tá? Ele não quer dominar. Muito bom. E eu acho que é aí que está a chave de tudo, sabe? Deus, Ele mesmo tendo todo o poder, Ele permite que a gente faça essas escolhas, né? Que a gente faça. A gente tem a opção de escolha hoje, irmãos. A gente sabe que Deus, Ele vai julgar todas as coisas. A gente passou por um episódio muito, muito triste esses dias aí, de uma perseguição, né? De um homem que ficaram mais de 20 dias perseguindo esse homem. A gente não vai entrar num contexto aqui, mas houve as escolhas dele, as escolhas desse homem, e mesmo assim a gente sabe que Deus, sendo soberano sobre todas as coisas, vai julgar tudo isso no final, né? Mas a gente sabe que até nisso, né, Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? E é interessante, eu estava pensando sobre isso, Herbert. O que é um ímpio? A palavra ímpio, ela é o contrário da palavra piedade, né? O ímpio é aquele que não pratica piedade. Que não é piedoso. A piedade é você se compadecer, é você fazer o bem, é você ter misericórdia, né? O ímpio é o contrário, ele abomina essas coisas boas, né? Mas mesmo assim, olha para você ver, Deus sendo soberano, Ele não tem prazer na morte do ímpio.
O desejo dele é que antes ele se converta. Então, até na soberania de Deus, Deus ele nos dá essa oportunidade de poder escolher, de poder decidir se realmente a gente quer viver uma vida com Ele ou sem Ele. Cara, assim, ó, só para resumir, bem resumido, Deus pode tudo, mas Ele não quer fazer tudo. Não quer fazer tudo. É simplesmente, cara, né? Deus, ele realmente tem o poder sobre tudo, mas Deus, Ele mesmo estabeleceu limites para que Ele agisse. A própria palavra é um limite de Deus. Isso, cara, isso. A palavra é um limite de Deus. Então, assim, Deus, ele é muito mais poderoso do que nós entendemos que seja, tá? Cara, o cara mais crente, o cara que crê mais no fogo de Deus, gente, esse cara também, ele sabe muito menos sobre o poder de Deus, sobre o que Deus tem capacidade de fazer, né? E porque, cara, Deus ele transcende, Deus ele, sabe? Deus está acima de todas as coisas, de todo o entendimento, entende? Cara, é além de absurdo, tudo, né? É absurdo, é inexplicável, cara. É verdade. Por que existem vários pontos cegos em nós, né? Na nossa vida, pontos que nós não conseguimos entender, cara? É porque simplesmente Deus não quis explicar, entendeu? E nós sabemos que Ele tem todo o poder, e já entendendo também que Ele é fiel, que Ele é um Deus pessoal, nós podemos também simplesmente aceitar o, entre aspas, silêncio de Deus naquela questão. Não porque Deus não saiba a resposta, mas porque Deus ele não quer dar aquela resposta à humanidade. É simplesmente. É verdade. O silêncio de Deus é uma resposta para a gente também. Né? Muito bom, cara. Muito bom. Você está falando isso aí, me veio aqui. Irmãos, é um tema exaustivo, não dá para falar tudo num podcast. A nossa proposta é fazer podcasts curtos, mas esse tema, realmente ele vai puxando uma coisa, vai puxando outra. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 1,19, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para os que estão sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Ou seja, então até a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Ou seja, de Deus. Então assim, irmãos, a gente precisa conhecer a Deus. A gente precisa prosseguir conhecendo a Deus. A gente precisa buscar a Deus. A gente precisa... Existe algo muito maior do que essa mente limitada que nós temos, do que algumas experiências. E ela está, de fato, em conhecer. A vida eterna é essa, é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem Deus o enviou. Muito bom. Gente, então, esse é o nosso primeiro podcast. Cara, muito bom mesmo esse tema. Eu queria, né, que o pastor, ele desse um tchau aí, né, para quem está ouvindo e tal. E aí eu vou dar mais aqui alguns recados para vocês, para que nós possamos aproveitar o melhor desse conteúdo, beleza? Vamos lá, pastor. Ok, eu quero agradecer essa oportunidade também. E eu espero, de fato, que o seu coração se aqueça com essas verdades e que você possa experimentar, né? E ver que o Senhor é bom em todo o tempo. Deus é o nosso Pai e Ele se revelou dessa forma. E não permita que nada nesse mundo, nenhum tipo de experiência possa gerar no seu coração algo diferente disso. Deus te ama, Deus é o seu Pai, Ele é o seu Criador e Ele também torce por você. Beijo. Cara, muito bom mesmo. Já que você está aqui, tá? Você que está nos ouvindo, continue neste mesmo canal de podcast, tá? Por quê? Porque aí, cara, tem várias pregações mesmo, sei lá, acho que tem mais de 30 pregações aí já, e você pode ouvir aí o que nós estamos pregando aqui na nossa igreja, tá? E outra também, nos siga nas redes sociais, Facebook e Instagram, @Eclésia Movimento Brasil, correto, pastor? Isso. Ótimo, então. E no YouTube, Eclésia Movimento Brasil. Isso. Cara, simplesmente vai lá, começa a nos acompanhar, porque eu creio que vai ser de grande valia para você, beleza? Eu também deixo aqui o meu abraço para você e, cara, continue conosco e tchau, tchau. Valeu! Beijo!